Ora bem, seja bem-vindo a mais um Centenários de Braga. Temos vindo a falar acerca de vários centenários que ocorrem neste ano de 2014. Hoje vamos falar, Evandro, muito boa tarde. Evandro Boa Lopes. tarde. Seja bem-vindo a mais um programa. Hoje vamos falar de um homem que ficou marcado em todos os centenários, porque foi na época dele, ou na altura que esteve à frente da Câmara Municipal de Braga, que se fez muita coisa nesta cidade. Falamos de um grande homem, Lopes Gonçalves, que tu agora vais falar, e também depois iremos tirar uns apontamentos e falar, dar os toques. Acho que devíamos usar a Marcela, acho que os apontamentos, acho que Então, pronto. então, o início, Então os apontamentos. Olha, isto então. pelo seguinte, porque hoje nós já começámos a ser contactados por pessoas, por isto e por aquilo e por não sei o que mais, não é? E hoje de manhã fui contactado por um ilustre bracarense, aliás, já foi vereador da Câmara de Braga da oposição nos 37 anos, que me disse: Evandro, tens de falar lá que o teu amigo Zé Veiga tem a estátua num sítio, segundo ele, eu até posso saber quem é o nome é o grande automobilista, o Rui Lages, foi que me chamou hoje a atenção de manhã para eu falar nisso. Ele diz que a estátua no sítio onde está a estátua do Zé Veiga não estará lá muito bem colocada. A conversa, nós dois a conversar, ele se calhar convenceu-se que se calhar a estátua até acaba por estar lá bem, porque está relacionada com o turismo, está mesmo a ver a turismo. Mas há uma coisa que ele e eu chegámos a uma conclusão, é que ela está muito mal identificada. Portanto... Uma estátua pequena provavelmente tão grande, neste caso. Pode-se dizer assim. Isso será o menos. O que interessa alertar as autoridades atuais é que é necessário pôr lá uma pequena biografiazinha do homem para que a juventude saiba quem foi o nosso amigo Zé Veiga. Depois disso, vamos também a falar de livros, mas antes de falarmos de livros, vamos falar de um acontecimento que marca a atualidade bracarense. Sim. Que é a vinda a Braga da volta a Portugal. Sim, senhor. E agora, puxando aqui um bocado a brasa à minha sardinha, não é? Que se calhar foi eu que relembrei que o ciclismo anda muito afastado de Braga, porque há 2 anos neste jornal que eu dirigi, eu vinha aqui a lembrar a figura de um bracarense ilustre, que para muitas pessoas também se calhar passa ao lado. Pena ter ganho a volta a Portugal com a camisola que ganhou, não é? Podia ter sido com outra, com a do Braga, não é? Mas cá está, Peixoto Alves, é o cromo 21 da minha coleção de cromos dos maiores atletas da cidade de Braga. Aliás, isto é um bom tema para um dia desta gente fazer um programa só sobre estes cromos que eu tenho aqui, não é? E falar um bocado destes heróis todos que deram páginas gloriosas ao desporto em Portugal, representando as cores de Braga. Eu só tenho um irmão, não sei se ainda é vivo, o Bichinho, em Palmeira. Não, o Peixoto Alves é vivo. Não, estou a dizer o irmão dele, que tinha oficina Que tinha uma oficina que já era do pai, que também foi um famoso ciclista antes do próprio Peixoto Alves. Aliás, o Bichinho era já o nome do pai, e que o filho tornou famoso em Portugal quando ganhou a volta a Portugal em 1965. Mas fico todo feliz porque aqui nas várias coisas que eu tenho, se calhar aqui no meu blog, os Alfarrábios de Braga, se calhar sou a pessoa que mais pugnei por lembrar as passagens do ciclismo aqui pela nossa região. Quem quiser pode ir lá consultar, tem lá muitas imagens sobre o ciclismo aqui na região do Minho. E depois de falar nestas duas questões... Temos um livro que estás a ler. Temos um livro. Que estás a ler e que recomendo. Que é um livro extraordinário. Extraordinário por pai, três ordens de razões. A primeira, porque nos conta como se vivia em Braga, na Galécia,
Galécia, que a capital era Braga, todos os caminhos da Galécia não iam para Santiago de Compostela, vinham para Braga. E isto é a história de um homem que está muito esquecido na história, porque a Igreja interessou escondê-lo, que é o Prisciliano, que nasceu em Compostela, que na altura, curiosamente, chamava-se de Ascónia. É Ascónia, é perceber. E que ele acaba por estar ligado a Braga, porque todos os caminhos vinham dar a Braga. O pai tinha que vir a Braga tratar dos impostos com Roma, ele teve que ir para Braga estudar, e foi aqui que encontrou o amor da sua vida, a Égira. E ele, Prisciliano, era pagão e acabou por se transformar-se em cristão por influência da Égira, e depois de se transformar em cristão. Foi um cristão de uma pureza muito grande, tentou imitar os cristãos primitivos, e a Igreja naquela altura, que já tinha poder, que já tinha sido reconhecida pelo Império Romano como a religião oficial, não teve de coisas, e como se diz agora, ele era pou, não é? Trabalho da saúde. É por isso que eu convém muito falar aí do Prisciliano. Entretanto, há uma outra vertente mais importante, que é o seguinte: é que isto também é uma denúncia de que Compostela é a maior farsa que pode existir. O próprio Miguel de Unamuno diz o seguinte: qualquer homem moderno, dotado de espírito crítico, não pode admitir, por católico que seja, que o corpo de Santiago Maior repousa em Compostela. Isto é uma trama muito bem feita para, precisamente, ofuscar a Brácara Augusta. Isto em termos de bispados, ao ponto de um bispo de Compostela, por altura do ano 1100, ter vindo a Braga a roubar as relíquias de São Martinho de Uma e São Portuoso, para assim empobrecer a riqueza de Braga, porque naquele tempo estas coisas também se mediam por relíquias, e veio cá ardilosamente visitar o arcebispo de Braga e mandou os seus sicários ao coberto da noite e roubar as relíquias e fugirem para Santiago de Compostela. E foram muito finos. Portanto, os caminhos de Santiago de Compostela deviam ser os caminhos de São Pedro de Rates, que esse foi o primeiro bispo de Braga, e pelos vistos existiu mesmo aqui, não é? Ele fundou aqui a igreja nesta região. E depois os caminhos de Santiago foram buscar isso a uma tradição pagã, que é o seguinte: os caminhos de Santiago eram os caminhos dos povos do centro da Europa, que procuravam conhecer o sítio onde o sol desaparecia, portanto, de certa forma, onde acabava o mundo, porque depois do Atlântico não se conhecia mais nada, não é? Portanto, então criou-se no centro da Europa, em França, etc., uma tradição de vir à costa atlântica, e então faziam isso quase como se fosse uma obrigação de vida. Quer dizer, tinha que se vir uma vez na vida a Finisterra. Finisterra não é mais do que a costa atlântica da Galécia. Ora, isto até devia ser era para a Brácara Augusta, porque as estradas romanas vinham ter à Brácara Augusta, não é? Vinham ter à Brácara Augusta, não é? Portanto, isto devia ser, em vez de ser Compostela, devia ser Rates. Rates já fica mesmo junto à costa, como Compostela, não é? Portanto, este homem, que é o Sr. Alberto Santos, tem aqui uma obra de mérito que merece ser divulgada. Eu fiquei fã do Sr. Alberto Santos, aliás, já contactámos aqui pelas redes sociais, e se calhar qualquer dia vamos ter que promover aqui uma apresentação deste livro, porque eu já lhe falei que gostava de apresentar este livro em Braga. Mas tu há bocado querias saber o que é que eu penso do Braga? Não, já agora gostaria de saber. Estamos em centenário e... Não, mas isso do centenário do Braga, isto vamos fazer um programa especial sobre isso. Tu querias saber era do Braga atual. Desgraça total. Eu vou dizer uma coisa, pá, é tão desgraçada esta atualidade, pá, que é preferível
não disser nada sob pena de... Se calhar está aí a desculpa de António Salvador não celebrar o centenário por saber que isto está a correr tão mal, não? Olha, pá, nunca tinha pensado dessa maneira, Joaquim, mas se calhar tu tens razão, pá. Se calhar tens razão, se calhar eu gostaria de comemorar o centenário numa época mais bonita desportivamente. Vamos então ao grande Vamos então ao grande, ao Ano Justino Lopes Gonçalves. E também um pequeno recado para um amigo comum, que estou há bocado, antes em off estivemos a conversar, e para lhe mostrar a ele que os anos em que ele andou pelas variações da Câmara e comissões de turismo e não sei o quê, em termos de cultura, são uma desgraça, é que eu, ao andar à procura de dados sobre o Sr. Major Lopes Gonçalves, encontrei este Boletim Municipal de março de 1982, que pretendia falar da história dos elétricos em Braga, não é? Que se comemora este ano 100 anos. Bom, encontrei aqui um texto muito fraquinho, muito pobrezinho, e depois comecei a dar ao cuidado de estudar melhor este boletim, e achei a duas curiosidades interessantes. A primeira é que nem se sabe quem é o responsável por esta edição, nem tem ficha técnica. E depois, também se calhar o autor deste artigo, também sabendo, se calhar o artigo era fraquinho, não o assinou, portanto não sei a quem atribuir. Isto é mais um reparo para o nosso amigo Henrique Moura. Olha, isto também não era do meu pai, sabes? Isto era cabo da minha labra. Pá. Portanto, vamos ao Major Lopes Gonçalves. O Major Lopes Gonçalves, portanto, nós contamos aqui a analisar todos estas efemérides de carro elétrico, de central elétrica, de teatro de circo, minha central e não sei o quê. Não fazia sentido nenhum de falar quem é o homem que sempre traz isto tudo. E eu, quanto mais o estudo, mais chego à conclusão que ele foi tão ou melhor que o Dom Diogo de Sousa e tão ou melhor que o Santos da Cunha, porque se chegares aqui ali à rua e perguntar, fizeres ali um teste às pessoas, olha, quem foi o melhor Presidente da Câmara? As pessoas vão dizer que é o Santos da Cunha, que é o Santos da Cunha. Então, este homem, quanto mais o estudo, mais fico impressionadíssimo com este homem. O Major Lopes Gonçalves, um bracarense, refinado, requintado, nasceu em São João de Souto, filho de um casal muito conhecido aqui na cidade, nasceu em 1863 e depois seguiu a carreira militar. Carreira militar essa que levou para terras coloniais, não é? E fez várias campanhas em África, e foi apanhado, em 1900 é apanhado em Lourenço Marques, quando houve a Guerra dos Boeres, e nesses tempos conturbados foi nomeado chefe de gabinete, o chefe de Estado-Maior, do governador-geral de Moçambique. E o homem portou-se tão bem, finalizado essa altura quente lá do sítio, o governador-geral de Moçambique convidou para ser o Presidente da Câmara de Lourenço Marques. Eu, em tempos, até na brincadeira com os amigos, hoje há aqui uma colónia muito grande de bracarenses na ex-Lourenço Marques, e aqui atrasado no meu blog, os Alfarrábios, na brincadeira, encontrei várias imagens de Lourenço Marques de 1900 e coloquei-as aqui para que esses meus amigos pudessem fazer os brilharetes lá em Maputo e mostrar a outras pessoas. Olha, um amigo nosso de Braga mandou pôs isto aqui para a gente vos mostrar. E nessa altura não reparei quem é que era o Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara era o Major Lopes Gonçalves. Ora, por volta de 1905, ele regressa, estabelece outra vez aqui no país e aqui em Braga, e em 1910 dá-se a implantação da República. Com a implantação da República, outras personalidades emergiram na cidade de Braga, não é? Nomeadamente o Dr. Domingos Pereira
e o outro, que era o maior republicano, que era o Braga, neste momento não me ocorre o nome, mas foram as duas personalidades maiores do republicanismo em Braga, digo já o nome dele. Dr. Manuel Monteiro. Dr. Manuel Monteiro e Dr. Domingos Pereira. Foram ministros, foram deputados, foram, um deles depois foi para juiz do Tribunal Internacional do Cairo. E ele, que sempre fez questão, e aí é da minha cepa, de ser absolutamente apartidário, passou por isso tudo e disse, e manteve sempre apartidário, nunca quis entrar em nenhum partido político. Isto também tem a ver com o Moura. Mas, devido ao facto de ser conhecido o trabalho que ele tinha feito em Lourenço Marques, estes dois republicanos deram-lhe cabo da cabeça para ele tomar conta da Câmara de Braga em tempos de comissão administrativa. Ele foi muito renitente, mas acabou por aceitar o cargo. E depois, como estava no cargo, é ele que é o primeiro Presidente de Câmara de Braga eleito. Lá teve que... pronto, entrou na lista que provavelmente o Domingos Pereira e o Manuel Monteiro devem ter engendrado. E então ele foi o primeiro Presidente de Câmara de Braga também eleito. Portanto, aliás, fez a passagem digamos, de câmaras provisórias, não é? Para Câmara eleita. Ele não gostou, ele chamou ao novo tipo de Câmara New Style. Por o seguinte, porque a legislação que foi aprovada na Assembleia da República da época dava qualquer coisa como 32 vereadores. O que ele entendeu que era, tornava ingovernável a coisa, não é? E ao ponto de ter havido umas referências que houve terras no país que não conseguiram eleger ninguém, nem fazerem listas, porque não havia pessoas suficientes para fazer a lista. Ele ainda aguentou assim um ano e pouco e acabou por se demitir. Agora, o que é notável neste homem é o seguinte: ele foi Presidente da Câmara de Braga entre 1912 e 1915. Agora, estes programas todos que nós andamos a fazer, área central, carros elétricos, central elétrica, as águas, distribuição de águas à cidade, embora é um trabalho que já vinha de trás, de um Presidente de Câmara anterior a ele, mas que andava a passo de tartaruga, e ele fez tipo Ben Johnson, não é? E foi, acabou por um tempo recorde. Mas tudo isto, Teatro Circo, que foi uma das pessoas impulsionadoras, inclusive da sociedade, fez parte da sociedade, que aquilo era uma sociedade particular, não era municipal, não é? Portanto, o Teatro Circo, não é? Que vem também na esteira também da abertura da Avenida Liberdade. Andrade Corvo, portanto, todos estes melhoramentos foram feitos por este homem em 3 anos. É por isso que quando se diz aí que o grande revolucionador, o maior homem a gerir Braga, que foi Dom Diogo de Sousa, e depois poderá-se dizer que foi o Santos da Cunha, e vai haver alguns que vão dizer que foi os 37 anos últimos, este homem em 3 anos conseguiu fazer isto tudo. O homem certo para o lugar certo, neste caso. E depois não estava à espera daquilo para nada, e deu com a porta na cara e foi-se embora, por mais, inclusive apesar de ir uma manifestação de agravo, porque houve lá um capitão qualquer que fazia parte da Beira-Azul, que tentou-lhe fazer a folha, e ele, quem foi pela borda fora para esse tal capitão, não me recordo agora o nome, mas... E pegou, há uma coisa importante, aquilo que... Ele fez aquilo por bem, mas parece que a coisa não
correu mesmo mal, não é? Foi o mercado municipal, porque mesmo as pessoas que na primeira hora que se apresentou o projeto do mercado municipal estavam de acordo, depois até essas pessoas se puseram contra ele. E a coisa correu mesmo mal, porque ele colocou aquilo mesmo num sítio onde se veio por lá mais tarde, que era indevido, não é? E portanto aquilo só durou até 1953, portanto aquilo durou 40 anos, não é? E depois teve que fazer-se um novo e sair dali aquilo. E isso, mas isso deixou-lhe marcas e foi isso uma das razões, portanto, toda a contestação àquilo, foi aquilo que levou a sair dali para fora. Mas depois de sair, o homem não ficou quieto. O homem não ficou quieto. Era convidado para presidir à mesa da Companhia do Bom Jesus. E o Bom Jesus já tinha tido um grande pioneiro de desenvolvimento, que foi o Manuel Joaquim Gomes, homem que fez o inovador e que pôs a locomotiva aí de Braga até lá, não é? E este depois, como presidente da Câmara, pôs o elétrico, trocou o vapor pelo carro elétrico até lá acima. Mas há uma coisa importante, assim, que este homem tinha projetos, mas projetos naquele tempo mirabolantes. Isso fica. Portanto, ele chateou-se lá com as políticas da Câmara e precisou ir embora. Mas também ele mais tarde disse que também não conseguiu levar até ao fim alguns projetos que tinha, porque entretanto houve uma coisa chamada guerra que apareceu e que alterou muita coisa. Mas para ficares com uma ideia, este homem queria, aquilo que depois se fala do quadrilátero urbano, de fazer um metro de superfície ou qualquer coisa do género, Braga, Guimarães, Famalicão, não sei. Ele tinha um projeto e que, se não tem havido a guerra, o homem punha mesmo isso em prática, que era muito mais avançado que isso tudo. Era Braga, Guimarães, Famalicão, Barcelos, Póvoa de Varzim, que era daquele tempo, para as pessoas de Braga e desta zona poderem todos chegar à Póvoa de Varzim, não é? Mas depois não contente, para já, isto era uma segunda fase. A primeira fase para já era o elétrico ter também chegado a Prado. O elétrico chegar a Guimarães. Seria, depois daquilo que ele fez da montagem do carro elétrico, estas seriam a segunda fase, seria chegar a Prado e chegar a Guimarães. A terceira fase era o quadrilátero e até à Póvoa. Mas depois tinha um quarto projeto de aumento disto, que era o carro elétrico, portanto, toda esta malha, e depois chegar a Monção. E chegar a Monção de uma maneira, ele chegou a tentar criar uma liga de municípios. Estávamos a falar de 1914. Não havia a central do Lindoso, pois não, nem havia. São dos anos 50. Pois o homem tinha um projeto já de fazer uma barragem no Lindoso. E era essa energia elétrica que ia alimentar todo o sistema da linha e, portanto, até se justificava a linha ir a Ponta Barca, Monção, etc., porque no Lindoso é que iria ser feita portanto, a feitura da eletricidade para alimentar tudo isto. Ele tinha um projeto ambiciosíssimo que depois desmoronou-se por causa da guerra. Ele chegou a ter reuniões na Póvoa de Varzim, em Viana do Castelo, com esses municípios todos. Claro que houve alguns, parece também, que não gostaram da... Era muita areia para a Câmara de... É que estamos em 1914. Estás a ver algumas cabecinhas aí, como é que trabalhavam. Nem era a carvão, era a caruma, não é? De maneira que... Mas tinha estes projetos todos. Depois foi aproveitado pelo Bom Jesus. É dele a construção do casino. Portanto, até Lopes Gonçalves, o Bom Jesus não tinha o casino. O edifício. Sim. Que ele queria que fosse casino. Não é? Queria que depois pôr as autoridades portuguesas a autorizarem o casino. Mas, mais uma vez, voltamos ao Henrique Moura. Olha, Henrique, esta é do meu pai. Pá. Esta aqui é do meu pai. Ou melhor, a relíquia é do meu pai. Isto é de Lopes Gonçalves. E, para vermos como este homem andava à frente do tempo, mas muitos quilómetros à frente do tempo,
é um guia turístico de Braga de 1929, trilingue. Portanto, era um homem que sabia desenvolver o turismo, inclusive internacional. Estamos a falar de 1929, volto a referir. E, como vês aqui, vou tentar soletrar qualquer coisa. La cathédrale, construction romaine du XIIe siècle, a été objet de nouveaux traitements aussi bien. Isto de uma coluna. Noutra coluna, the cathedral Romanesque construction of 12th century suffered in the past some ill treatment. Portanto, Sr. Henrique Moura, isto é que eram homens dedicados à causa turística. Podes ver aqui, podes procurar ver se podes mostrar aqui o inglês e francês, não é? Seguramente que este é o primeiro guia que há em Portugal em edição trilingue. Não conheço nenhuma anterior a esta. Mostra outra vez a capinha, faz favor. E mais, e o homem não se assina enquanto responsável por isto, e uma pessoa para ser aquele que é o responsável tem que saber que ele que era o responsável número 1 em Braga pela Comissão de Iniciativa de Braga, que estava inscrita na Comissão de Iniciativa de Braga, que fazia parte da Sociedade de Propaganda de Portugal, que depois deu origem à Secretaria Nacional de Estado do Turismo, ao CNE, etc, etc, etc. E com o turismo fechamos hoje? É. E agora, voltamos só agora em março. Olha, mas eu prometo uma coisa, pá. A próxima, a gente também tem que tratar do assunto, e eu já te mandei a fotografia. Há um outro homem desta época, que eu vou tentar, já te mandei a fotografia dele, que é o arquiteto Moura Coutinho, pá, que é outro grande homem desta época, que não era academicamente arquiteto, mas que o povo consagrou como arquiteto, porque ele era um gênio da arquitetura. É isso. Olha, meu amigo. Até para a semana, para a semana não, até 2 a 15 dias, para a semana não temos emissão, porque temos que trabalhar arduamente naquilo que a gente vai apresentar no último centenário, que é dedicado ao Sporting Braga, e depois voltaremos em março, com novas ideias e novos programas. Pois passa pelas 8, a gente temos aí uma brincadeira para escalar. Há que alertar aí os nossos consórcios, põe-se finos, que 2 a 8 dias temos aquela reunião secreta. Um abraço, Ivan. Um abraço aqui. Olha, e lá se te cuidas da saúde, já lá um bocado alimentado.